Sejam bem-vindos ao canal e bora a mais uma bela história. Paulo e sua família moravam em uma tranquila cidade do interior. Sua esposa, Ana, e seus 2 filhos, Pedro e Mariana, eram tudo o que ele mais amava no mundo. A vida da família era repleta de alegria e harmonia, até que Pedro, o filho mais velho, começou a se envolver com um grupo de amigos problemáticos. No início, Paulo e Ana não perceberam nada de errado. Afinal, era natural que Pedro começasse a fazer novas amizades à medida que crescia. No entanto, com o tempo, eles começaram a notar mudanças no comportamento do filho. Pedro tornou-se mais distante, irritado e muitas vezes chegava tarde em casa sem dar explicações convincentes. Preocupados com o rumo que as coisas estavam tomando, Paulo e Ana tentaram conversar com Pedro, mas ele se recusava a abrir o jogo. Sentindo-se impotentes diante da situação, eles observavam com angústia enquanto seu filho se afastava cada vez mais. E é aqui que nossa história começa, com Paulo e Ana enfrentando o desafio de lidar com a influência negativa das amizades de Pedro, enquanto lutam para manter sua família unida e proteger seus filhos do perigo iminente. Conforme Pedro continuava a se envolver com essas amizades problemáticas, sua rebeldia tornou-se mais evidente. Ele passava cada vez mais tempo fora de casa, desafiando as regras estabelecidas pelos pais e se recusando a prestar contas de suas atividades. Paulo e Ana sentiam o coração apertar diante do comportamento cada vez mais desafiador de Pedro. Eles tentavam conversar com ele, compreender o que estava acontecendo em sua vida, mas Pedro se fechava ainda mais, respondendo com monossílabos e recusando-se a compartilhar seus pensamentos e preocupações. A tensão em casa aumentava a cada dia, com Pedro e seus pais frequentemente envolvidos em discussões acaloradas. Ana buscava manter a calma, tentando entender o que estava acontecendo com seu filho, enquanto Paulo lutava para controlar sua frustração e medo pelo futuro de Pedro. Enquanto isso, Mariana, a irmã mais nova de Pedro, observava tudo em silêncio, preocupada com o irmão e o impacto de sua rebeldia na família. Ela desejava poder ajudar de alguma forma, mas se sentia impotente diante da situação. Com a família de Paulo e Ana enfrentando a crescente rebeldia de Pedro e os desafios que ela traz para o equilíbrio e a harmonia familiar. A rebeldia de Pedro aumentava, ele acabou se envolvendo cada vez mais com um grupo de amigos que estavam envolvidos em atividades criminosas. Paulo e Ana começaram a perceber sinais preocupantes do envolvimento de Pedro com o crime: dinheiro inexplicável, comportamento evasivo e até mesmo objetos suspeitos em seu quarto. Desesperados para salvar seu filho do caminho perigoso em que ele estava seguindo, Paulo e Ana tentaram de tudo para tirá-lo desse ambiente negativo. Eles conversaram com ele, imploraram, impuseram limites mais rígidos, mas nada parecia fazer efeito. Pedro estava determinado a seguir seu próprio caminho, ignorando completamente os avisos de seus pais. A situação se tornou ainda mais grave quando a polícia começou a investigar as atividades do grupo criminoso com o qual Pedro estava associado. Paulo e Ana se viram em meio a uma tempestade de preocupação e medo, temendo pelo futuro de seu filho e pela segurança de toda a família. Enquanto tentavam desesperadamente encontrar uma solução para ajudar Pedro, eles enfrentavam uma dolorosa verdade. Seu filho havia se perdido em um mundo de criminalidade, e agora eles precisavam encontrar uma maneira de resgatá-lo antes que fosse tarde demais. Paulo e Ana lutando contra o relógio para salvar seu filho do abismo do crime, enquanto enfrentam seus próprios medos e incertezas sobre o futuro. Após cumprir sua sentença na prisão, Pedro finalmente saiu pelas portas da penitenciária. Os sentimentos de alívio e ansiedade se misturavam dentro dele enquanto enfrentava a perspectiva de recomeçar sua vida do zero. Do lado de fora, Paulo e Ana aguardavam com corações cheios de esperança e apreensão. Eles estavam determinados a dar a Pedro todo o apoio e amor de que ele precisava para se reintegrar à sociedade e seguir um caminho diferente, longe do crime e das más influências do passado. Quando finalmente se reuniram, as lágrimas fluíram livremente, misturando-se com abraços apertados e palavras de amor e perdão. Pedro sentiu o peso do arrependimento em seus ombros, mas também a luz da esperança que emanava dos olhos amorosos de seus pais. Com a orientação da igreja e o apoio de sua família, Pedro embarcou em um processo de reabilitação e recomeço. Ele se comprometeu a aprender com seus erros, a se dedicar ao trabalho honesto e a reconstruir os laços que foram abalados por suas escolhas passadas.
Paulo e Ana estavam determinados a não deixar Pedro enfrentar essa jornada sozinho. Eles o incentivaram a buscar ajuda profissional, a se envolver em atividades construtivas e a manter-se conectado com a comunidade religiosa que os havia apoiado durante os momentos mais difíceis. Enquanto Pedro se esforçava para reconstruir sua vida, Paulo e Ana mantinham-se firmes em sua fé e esperança, sabendo que o amor e a determinação deles seriam fundamentais para ajudar seu filho a encontrar redenção e um novo começo. Com Pedro enfrentando os desafios e oportunidades que surgem em seu caminho, enquanto sua família o apoia incondicionalmente em sua jornada de recuperação e renovação. Com a saída de Pedro da prisão, um jovem membro ativo da igreja, chamado Lucas, sentiu um chamado em seu coração para ajudar. Lucas era conhecido por sua generosidade e compaixão, e ele viu em Pedro a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém que precisava de uma mão amiga. Lucas aproximou-se de Paulo e Ana com uma oferta sincera de apoio. Ele compartilhou seu desejo de ajudar Pedro a se reintegrar à sociedade, oferecendo sua amizade, orientação e recursos práticos para facilitar essa transição. Com gratidão e esperança, Paulo e Ana aceitaram a oferta de Lucas. Eles viram nele um aliado confiável, alguém que poderia oferecer a Pedro uma perspectiva diferente, longe das influências negativas do passado. Lucas começou a passar mais tempo com Pedro, ouvindo suas preocupações, compartilhando sua própria jornada de fé e oferecendo conselhos sábios e encorajadores. Ele também o ajudou a encontrar oportunidades de emprego e educação, incentivando-o a buscar um futuro melhor para si mesmo. Com o apoio de Lucas, Pedro começou a se sentir mais esperançoso em relação ao seu futuro. Ele viu em Lucas um exemplo de como a fé e a determinação podem transformar vidas, e ele se inspirou a seguir um caminho semelhante. Enquanto Lucas e Pedro trabalhavam juntos em sua jornada de recuperação e renovação, Paulo e Ana sentiram-se abençoados por ter encontrado um verdadeiro amigo na igreja, alguém cuja bondade e generosidade iluminavam o caminho de seu filho em direção a um novo começo. E é aqui que nossa história continua, com Lucas desempenhando um papel crucial na vida de Pedro, oferecendo-lhe esperança, orientação e amizade enquanto ele embarca em sua jornada de redenção e renovação. Depois de sair da prisão e começar a reconstruir sua vida, Pedro conheceu uma jovem chamada Camila. Eles se encontraram por acaso em um evento da comunidade organizado pela igreja local, onde Pedro estava participando como parte de seu processo de reintegração. Camila era uma mulher gentil e compassiva, com uma personalidade calorosa que imediatamente cativou Pedro. Ela o recebeu de braços abertos, sem julgamentos pelo seu passado, e viu nele alguém que estava tentando mudar e se tornar uma pessoa melhor. À medida que passavam mais tempo juntos, Pedro e Camila descobriram que tinham muito em comum. Eles compartilhavam valores semelhantes, como fé, família e o desejo de fazer a diferença no mundo. Eles se apoiavam mutuamente em suas jornadas individuais, encontrando conforto e força um no outro. Com o tempo, o relacionamento entre Pedro e Camila floresceu em um amor profundo e significativo. Eles enfrentaram os desafios juntos, celebraram as vitórias e construíram um futuro baseado no respeito, confiança e compromisso mútuo. Paulo e Ana, os pais de Pedro, ficaram encantados ao ver seu filho encontrar alguém tão especial como Camila. Eles viram nela uma influência positiva em sua vida, alguém que o apoiava e o incentivava a continuar em sua jornada de recuperação e renovação. Enquanto Pedro e Camila caminhavam juntos em direção a um futuro promissor, eles sabiam que teriam desafios pela frente, mas também tinham a certeza de que, com amor, fé e dedicação um ao outro, poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Pedro e Camila encontrando amor e redenção um no outro, enquanto seguem adiante em sua jornada de crescimento pessoal e felicidade compartilhada. Com a história de Pedro e Camila, podemos destacar a importância da fé, do perdão e do amor na superação de desafios. Se você gostou dessa narrativa, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não perca também a oportunidade de deixar nos comentários as suas sugestões e histórias que gostaria de ver por aqui. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo, onde juntos exploraremos novas histórias de superação e inspiração. Um abraço e fique com Deus. Com Pedro envolvido com o crime, o inevitável acabou acontecendo. Ele foi preso. A notícia devastou Paulo e Ana.
Ver seu filho atrás das grades foi um golpe doloroso que os deixou atordoados e cheios de culpa. Eles se perguntavam onde tinham errado, como não conseguiram proteger Pedro do caminho sombrio em que ele havia se envolvido. Na prisão, Pedro enfrentou dias sombrios e noites sem fim. Ele foi confrontado com a dura realidade de suas escolhas e a consequência de suas ações. O arrependimento o consumia, mas também havia o medo do desconhecido, o medo do que viria depois. Paulo e Ana visitavam Pedro regularmente na prisão, tentando oferecer o máximo de apoio e amor possível. Eles se esforçavam para manter a esperança viva, para lembrar Pedro de que ele não estava sozinho, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. Enquanto Pedro cumpria sua sentença, Paulo e Ana se dedicavam a encontrar maneiras de ajudá-lo a se reabilitar e reconstruir sua vida após a prisão. Eles buscavam orientação, apoio e recursos para garantir que, quando Pedro fosse finalmente libertado, ele tivesse uma chance real de recomeçar. E é aqui que nossa história continua, com Pedro enfrentando os desafios e dificuldades da vida na prisão, enquanto seus pais lutam para ajudá-lo a encontrar redenção e esperança em meio à escuridão que o cercava. Diante da situação desesperadora de Pedro, Paulo e Ana decidiram buscar ajuda na igreja local. Sentindo-se perdidos e sem saber por onde começar, eles buscaram orientação espiritual e apoio emocional na comunidade religiosa que frequentavam há anos. Ao compartilharem sua história com o pastor da igreja, encontraram compaixão e solidariedade. O pastor e os membros da congregação se uniram em oração pela família de Paulo e Ana, oferecendo-lhes apoio moral e consolo em seu momento de necessidade. Além das orações e do apoio espiritual, a igreja também ofereceu recursos práticos para ajudar Pedro durante e após seu tempo na prisão. Eles encorajaram Paulo e Ana a participar de grupos de apoio e programas de aconselhamento familiar, onde poderiam encontrar orientação e apoio de pessoas que estavam passando por situações semelhantes. Com a ajuda da igreja, Paulo e Ana sentiram-se fortalecidos para enfrentar os desafios que estavam por vir. Eles aprenderam a confiar em sua fé para encontrar esperança e conforto, mesmo nos momentos mais sombrios de suas vidas. Enquanto Pedro continuava sua jornada na prisão, seus pais mantinham-se firmes em sua determinação de ajudá-lo a encontrar o caminho da redenção e da reconciliação, sabendo que tinham o apoio amoroso de sua comunidade religiosa ao seu lado. E é aqui que nossa história continua, com Paulo, Ana e Pedro buscando força e orientação na fé para superar os obstáculos que enfrentam, enquanto encontram apoio e solidariedade na comunidade da igreja.